Quando Camila aceitou, quase sem pensar, fingir ser a namorada de Rafael durante aquele fim de semana importante com a família dele no interior, ela não imaginava que aquele simples sim, dito por impulso, abriria as portas para uma confusão emocional que mexeria com todas as certezas que ela achava ter sobre si mesma, sobre ele e, principalmente, sobre o que significa se aproximar de alguém sob o pretexto da mentira. Ela conhecia Rafael do trabalho. Ele era um dos advogados mais respeitados do escritório, sempre discreto, sempre pontual, e conhecido por sua eficiência quase fria, seu olhar que raramente demonstrava algo além de concentração e sua reputação impecável que todos os sócios pareciam admirar. Eles nunca haviam conversado além do necessário, trocas de e-mail, cumprimentos rápidos no elevador, e talvez um ou outro comentário educado durante reuniões mais longas. Por isso, quando ele se aproximou dela na saída de uma reunião tensa, com um semblante mais sério do que o habitual, e pediu, com uma voz baixa e estranhamente vulnerável, se ela poderia fazer um enorme favor pessoal a ele, Camila ficou confusa. E mais ainda quando ele explicou. Havia um evento familiar importante no próximo final de semana, um jantar em homenagem ao aniversário de 50 anos de casamento dos avós, e como todos estavam insistindo há meses para que ele levasse alguém especial com ele, e ele, cansado da pressão e das perguntas, acabará inventando, em um momento de desespero, que estava em um relacionamento com ela. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, tentando entender se aquilo era uma brincadeira, mas ao ver o olhar genuinamente desconcertado de Rafael, percebeu que ele não estava brincando. Ele realmente precisava de ajuda. E antes que pudesse racionalizar demais, ela disse sim. O acordo era simples. Eles passariam o fim de semana como um casal, fingiriam estar juntos há alguns meses, responderiam às perguntas típicas de parentes curiosos, manteriam a história coesa e depois cada um voltaria para sua rotina como se nada tivesse acontecido. Camila até achou engraçado no começo, quase como se fosse participar de uma peça de teatro com roteiro improvisado, onde ela seria uma personagem encantadora e apaixonada, e ele, o homem ideal que todos esperavam que ela estivesse amando. Mas o que ela não esperava era que Rafael, longe do ambiente corporativo e da rigidez do escritório, fosse alguém completamente diferente do que ela pensava conhecer. Na casa da avó dele, cercado por árvores antigas e móveis que guardavam histórias demais, Rafael sorria com facilidade, ria de piadas ruins do tio mais velho, ajudava a arrumar a mesa com uma naturalidade doce, e quando olhava para Camila, mesmo fingindo, havia algo no olhar dele que a fazia esquecer que tudo aquilo era mentira. Na primeira noite, enquanto fingiam planejar o futuro juntos na frente da avó encantada, ela percebeu que as palavras saíam mais fáceis do que deveriam. E naquela madrugada, deitada no quarto de hóspedes, olhando para o teto e lembrando do toque breve da mão dele nas costas dela quando a apresentou como minha namorada, Camila entendeu que havia algo dentro dela se movendo, lento, confuso e inesperado. Porque por mais que tivesse começado como um favor, algo ali já não parecia fingimento. O que Camila não sabia, ou talvez tivesse fingido não perceber, é que mesmo dentro de uma encenação, alguns gestos não podem ser totalmente atuados e certas emoções, quando atravessam o olhar de alguém, não seguem mais as regras combinadas no início do jogo. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café com a família toda reunida em volta da grande mesa da varanda, Rafael lhe serviu o café antes mesmo que ela pedisse. Colocou o açúcar da forma que ela costumava usar no trabalho, e puxou a cadeira ao lado dele com uma naturalidade que não parecia ensaiada, parecia hábito, como se estivessem mesmo juntos há meses, como se aquilo tudo não fosse um disfarce, mas sim um reflexo de uma intimidade silenciosa que até então, ela acreditava ser só uma parte da mentira. Durante o passeio que fizeram à tarde, enquanto caminhavam por entre os parreirais antigos da fazenda do avô, Rafael falou sobre a infância,
sobre medos que nunca havia confessado, sobre a dificuldade de se mostrar vulnerável em um ambiente onde todos esperam que ele seja perfeito, lógico, firme. Camila ouviu sem interromper, mas cada palavra que ele dizia parecia ecoar dentro dela de uma forma que nenhuma verdade formal jamais ecoou. Foi naquele momento, entre uma confidência e um sorriso tímido, que ela percebeu que não sabia mais onde terminava o papel que estava interpretando e onde começava o que sentia de verdade. E o pior, ou o mais bonito, era que ela suspeitava que Rafael também não soubesse. Na última noite, houve um jantar mais íntimo, com luzes baixas e risos espalhados por toda parte. E quando a avó de Rafael levantou-se com dificuldade para fazer um brinde à juventude e ao amor, dizendo com olhos marejados que se sentia feliz por ver o neto tão bem acompanhado, tão verdadeiramente feliz, Camila sentiu algo apertar no peito com uma força que nem ela soube nomear. Mais tarde, já sozinhos no quarto de hóspedes, onde ela dormia para manter as aparências, Rafael se aproximou da porta devagar, como quem carregava mais do que palavras nos ombros, e ficou ali parado em silêncio por alguns segundos. Camila, ele disse, quase em sussurro, isso não parece mais uma mentira. Ela o encarou, e nos olhos dele não havia brincadeira nem desculpas. Havia medo. E havia algo que se parecia muito com esperança. Camila não respondeu imediatamente. Ela caminhou até ele, parou a poucos centímetros de distância, e disse sem prometer nada, sem dramatizar. Talvez nunca tenha sido. No dia seguinte, quando voltaram à cidade, não houve discussões sobre o que somos agora nem rótulos apressados. Eles voltaram cada um para seu apartamento, seguiram suas rotinas, mas com um novo silêncio entre eles, um silêncio diferente do profissionalismo de antes, mais carregado, mais presente, mais íntimo. As mensagens que vieram depois não eram mais sobre planilhas ou reuniões. E os cafés no intervalo do expediente agora tinham pausas mais longas, olhares mais demorados, e uma leveza que não precisava mais se esconder. Camila sabia que talvez tudo aquilo tivesse começado com um favor, uma invenção, uma mentira contada para evitar perguntas difíceis, mas o que cresceu dentro dela, e talvez dentro dele também, não seguia nenhuma lógica, nenhum contrato, nenhuma encenação. Era apenas verdadeiro. E às vezes, pensava ela, o amor não começa com promessas feitas no altar ou com juras ao pé do ouvido. Às vezes ele começa com uma mentira contada por medo. E termina como a única verdade que faz sentido.